Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar, capítulo 20. Nós vamos hoje, que se chama Provas e Expiações no Lar. Esse trabalho, esse estudo que a gente realiza em conjunto, em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier. É uma alegria estar aqui com vocês às 19 horas, todos os sábados, capítulo pós capítulo. Hoje é o capítulo 20. São 30 capítulos, estou adiantando para vocês. Se você perdeu algum e quiser assistir, tem uma playlist aí na TV Rádio Chico Xavier e também nas minhas mídias. Eu posto sempre às segundas-feiras, sem horário definido. Tem lá no YouTube, tem lá uma playlist, tem no Facebook, tem no Spotify também, tá bom? Então, o capítulo de hoje, capítulo 20, Provas e Expiações no Lar. Quais são os temas que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre a tal da realidade. Que realidade é essa que a gente vive? Ou será que a gente não vive a realidade? Dentro do lar, dentro da família. Vamos falar sobre a expiação na família. Vamos falar também sobre a tal da ignorância espiritual. Será, pessoal, será que nós somos ignorantes, espiritualmente falando? Será que a gente percebe, entende? Como é que é a nossa relação com o aspecto além matéria? Interrogação. Vamos falar também sobre o tal desequilíbrio familiar. Se alguém tem algum problema de desequilíbrio familiar aí, que levante a mão, todo mundo, vamos levantar a mão juntos. Faz parte, pessoal, é normal, mas vamos entender com uma ótica um pouco mais aprofundada e espiritualmente falando, por que a gente tem tanto desequilíbrio no lar assim? Desequilíbrio na família? Será que isso é normal? Ou é só com a minha família? E muito mais, como sempre. Isso é só um esboço que eu trago aqui, uma reflexão, uma leitura desse capítulo. Tomara que vocês gostem, que faça sentido para vocês. E antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração, então? Antes de dar início, convido a todos, a quem quiser, é claro, a fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, por essa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, pelo seu amor, pela sua luz, pelo caminho que nos apresenta da felicidade real, nos mostrando que o seu reino não é desse mundo. Agradecemos também a toda espiritualidade amiga e de luz que nos inspira, que está conosco em momentos como esse, para que possamos assim em conjunto aprender, junto de Joana de Ângeles e seus ensinamentos, sobre esse tema tão pertinente que toca a todos nós, que é a família. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse capítulo, mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal, vamos lá? Então, antes de começar aqui, eu quero dizer uma coisa, que é sobre prova e expiação. Antes de ler, eu gosto de ler o nosso trechinho, para quem já nos acompanha, quem está chegando a primeira vez, como é que a gente faz? Eu retiro alguns trechos aqui, leio e comento em cima o que faz sentido para mim. Mas antes de a gente começar a fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre prova e expiação, tá? Só relembrando, a maioria de nós sabemos, mas para quem não sabe, o que é essa história de prova e expiação? E como é que isso está relacionado a essa história de causa e efeito? Já ouviram falar essa história dessa lei, tal lei de causa e efeito, ou a tal lei, no popular falando, vulgo plantio e colheita? Sabem o que é isso? Vamos lembrar o que é prova, o que é expiação. Provas, pessoal, é que nem a prova da escola, que a gente vai lá, estuda. Teoricamente a gente estuda, né? Na prova da escola nem sempre. Mas é aquela matéria, aquele assunto, aquele tópico, aquela questão na nossa vida, que nós sim já temos todo o conhecimento suficiente para ir lá e colocar na prova, na prática, exercitar aquilo que a gente já sabe. Isso é prova. Lembrando, planeta Terra, um dos mundos que se caracteriza como prova e expiação. Nesse processo de evolução dos mundos, há mundos que estão em provas e expiação e esse é o momento do planeta Terra. Portanto,
Todos nós, cara pálida, eu, tu e todo mundo que está aqui, estamos em prova e expiação. Simples dessa maneira. Tirando os espíritos missionários, tá? Que é um outro patamar, mas a grande maioria, 99,999999%, está aqui para provar, para expiar ou para as duas coisas também, ok? Então, provas é mais ou menos isso, fazendo essa analogia, essa brincadeira aqui com a prova da escola, mas retrata bem como é que é. Temos sim já condições de vivenciar e experienciar e colocar na prática aquilo que a gente já sabe. Ótimo. Vamos para a expiação agora? Expiação são aquelas escolhas equivocadas, vou dizer assim, num passado, um caminho não muito legal que a gente escolheu, e nesse momento a gente está tendo a oportunidade novamente de rever essas escolhas. Ah, Nelson, está muito confuso isso. Como é que é essa história aí? Vou explicar numa brincadeira que eu gosto de fazer. É assim, no passado, na hora do tal do plantio, em vez de plantar uma fruta legal, não sei, banana, plantar melancia, plantar uma coisa boa, maçã, a gente foi lá e quebrou uma garrafa de vidro, pegou aqueles cacos e jogou terra em cima. Plantamos uns cacos de vidro lá. E aí o tempo passou. E agora? A gente vai, mete a mão na terra para colher, porque a colheita é obrigatória, ok? A gente planta se a gente quiser, o que a gente quiser. Se a gente não quiser plantar nada, a gente não vai plantar nada também. Mas a gente foi lá e plantou um caquinho de vidro, né? Uma garrafa quebrada. E agora a gente mete a mão na terra e se machuca e dói, e se corta e sangra. E aí a expiação vem nesse sentido de que não é punição, é só um efeito. Teve a causa foi a gente lá atrás. O efeito hoje é o caco de vidro. A colheita hoje é esse caco de vidro que a gente meteu a mão e está cortando. Então, qual é o aprendizado aí? Será que é punição de Deus? Não tem nada de punição. É uma oportunidade da gente rever as nossas decisões, as nossas escolhas e talvez, a gente tem sempre o livre-arbítrio, tá, gente? Talvez hoje não plantar mais caco de vidro, plantar alguma coisa diferente, para que não machuque tanto, para que nós mesmos não nos cortemos no futuro. Então o processo de expiação, que o pessoal confunde muito com estou pagando meus karmas, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o aprendizado, tanto prova quanto expiação, mas principalmente a questão da expiação é para a gente rever as nossas escolhas que não foram, digamos assim, das melhores, tá bom? Há várias maneiras, gente, acabei, só para dizer que há várias maneiras de interpretar a prova e expiação. Eu tento aqui colocar de uma maneira mais fácil de entendimento, para que não fique uma coisa muito distante, muito utópica, muito bonita no livro. Tento trazer aqui na prática como é que acontece no dia a dia e que a gente entenda essa encarnação não como a única, a vida é uma só e vamos fazer tudo. É entender a encarnação como uma de tantas outras encarnações. Para trás e para frente. Vai ter muita encarnação para frente ainda, pessoal. E já teve muita para trás. A gente está só numa vírgula, digamos assim, de um grande texto. Tá? Esse momento agora é uma vírgula. Já passa. Tá legal? Então vamos lá? Vamos começar aqui. O trecho que eu separei, Joana de Ângeles nos diz o seguinte. Esse que é o problema, pessoal. Deixa eu só comentar aqui. Estou vendo aqui já foi quase 10 minutos. Nem comecei ainda o estudo e a gente já passou 10 minutos do nosso tempo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte. Podem manifestar-se em caráter expiatório através dos processos mais graves das enfermidades degenerativas, na surdez, na cegueira, na mudez, na paralisia, nos distúrbios mentais irreversíveis ou em forma de provações que se fazem instrumento às doenças infecto-contagiosas, os acidentes, as dores morais, os distúrbios psicológicos, os transtornos de conduta,
a solidão, os conflitos. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Muitas pessoas supõem que a existência terrestre é uma encantadora viagem ao país da ilusão, uma experiência enriquecida somente de prazeres e de gozos, sem recordar-se da sua transitoriedade, dos fenômenos que a todos se apresentam, diluindo as fantasias e convocando a realidade. Foi longo, eu sei que foi longo, mas de propósito, porque tem muita coisa importante aqui, uma chamada de atenção brutal de Joana, pelo menos da forma que eu interpreto, que eu vi esse trecho que eu separei, que é essa chamada para a realidade. E a realidade, pessoal, é uma só. A realidade é evolução. E nós evoluímos através da tal da prova e da expiação. Através dos desafios, através, muitas vezes, das dores. Lembrando, não é dor-punição, essa dor, o corte que a gente fez lá do caco de vidro, sabe? Às vezes dói, machuca. Às vezes a nossa encarnação faz parte dessa dor, mas essa dor é aprendizado nesse sentido mais amplo, tá bom, pessoal? Não tem essa história de que precisa doer para crescer. Não necessariamente, o que precisa é amor. A gente cresce no amor. Às vezes, pela falta desse amor ou pelo desamor, que a gente aprende por uma outra veia, que é através da dor, tá? Isso é muito subjetivo, dá para interpretar de várias formas. Eu estou contextualizando aqui nesse sentido de prova e expiação, ok? Então, lembrando, a nossa vida, a nossa encarnação, não precisa ser de choros e ranger de dentes, de lágrimas e tristeza. Dá para ser com alegria. Ah, Nelson, mas é muito difícil a minha situação? Ok, dá para ser menos penosa. E é para isso que a gente tem, por exemplo, Joana de Ângeles, e não só, mas tantos outros espíritos, e a doutrina espírita, ou que não seja a doutrina espírita, a tua religião, que te auxilia nesse processo desse entendimento mais amplo, que a gente possa assim ter um sustento, um apoio, um ombro para essa caminhada, para as nossas dificuldades, sejam elas provas ou sejam elas expiações. E a prova e expiação existe exatamente para a gente evoluir, porque nesse planeta Terra todos nós precisamos evoluir. E por que tem prova e expiação, Nelson? Não dá para evoluir sozinho, não. Eu preciso mesmo provar, preciso mesmo ser meio que empurrado por uma expiação. Poxa vida, vou responder por que precisa, pessoal. Porque se não for através da prova e expiação, a maioria de nós sabe como é que fica? Paradinho no cantinho, sem fazer nada, na nossa zona de conforto. Pode estar doendo, pode estar escuro e úmido aquele quarto sombrio, mas a gente fica ali quietinho, se acomoda nessa zona de conforto, porque mudar às vezes é chato, mudar incomoda. A gente não gosta muito desse negócio de mudança, seja ela qual for, mesmo quando a gente está falando de mudar para uma coisa melhor, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós já sabemos e já sentimos também, muitas vezes, que esse processo da mudança vai ser melhor para nós, não tem dúvida. A gente já está esclarecido muito claramente na cabeça. Só que o start, o primeiro passo para ir lá e mudar, como é doloroso, como incomoda, a gente se aquieta. E aí vem a prova e expiação para dar esse empurrãozinho amigo ali, ó, nas costas, no tranco, para ver se a gente caminha, para ver se a gente escolhe, porque senão muitos de nós permanecemos ali. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar esse processo de mudança, como é que é difícil, mesmo sabendo, só para fazer uma analogia aqui, é assim. O que acontece? Vamos dizer que a casa onde você mora, onde nós moramos, tá? A sua residência. Imagina agora que você vai mudar para uma casa bem melhor,
para um apartamento, para uma casa, para uma moradia, enfim, que vai ser bem melhor que a sua. Bem melhor em todos os sentidos. Talvez num bairro melhor, um terreno melhor, maior, com mais recursos. Imagina uma casa bem melhor, tá? Então você tem certeza disso, não tem dúvidas. Há 99,9% de certeza que vai ser melhor, tá bom. Só que ainda assim, o que acontece? O processo de mudança não vai deixar de ser chato. Por quê? Não vai deixar de incomodar. Porque a gente tem que fazer aquela mudança e desarrumar tudo e botar na caixa. Aí a gente fica às vezes uns 2, 3 dias, dependendo, ou mais ou menos tempo, naquele processo de mudança que a gente não sabe onde é que está nada, tudo desorganizado, porque já foi tudo para a caixa já está fechada. Aí agora eu não tenho onde dormir, porque minha cama já foi, eu vou ter que dormir na casa de alguém, ou vou ter que ir para algum lugar, porque também não chegou ainda na casa nova e não está tudo montado. O que eu quero dizer? Há aquele período ali que não deixa de ser um período ruim e chato e que incomoda. E depois que a gente chega na casa ainda tem que desarrumar tudo, ou na verdade, tirar tudo da caixa, arrumar tudo no local novo, tem que montar às vezes os móveis, tem o rapaz da mudança, tem que levar caixa, é peso. É aquela chatice nesse sentido de que essa mudança de um estágio X para um estágio melhor, ainda que nós tenhamos que passar por isso e sabemos que vai ser uma casa melhor, que esse processo de mudança vai ser para melhor, ainda assim incomoda. E claro que incomoda. Quer dizer, eu não sei vocês, eu não conheço ninguém que goste de mudança, de botar tudo, tirar em caixa. Talvez tenha alguém que goste também, tá, pessoal? Estou fazendo a minha análise aqui. Então, de um modo geral, incomoda e é chato. E é por isso que muitas vezes a gente permanece naquela assim, eu sei que a casa é melhor, mas, dá tanto trabalho. Deixa, eu fico aqui mesmo onde eu tô. Eu sei que lá é melhor, mas aqui deixa do jeito que tá. E aí, vemos de novo a prova e expiação para fazer a mudança para a gente, quase que nos colocando dentro da caixa e vamos embora. Vamos que vamos. Quando a gente vai ver, a gente já está no caminhão de mudança. Às vezes meio incomodado ou não. Que possamos buscar ter essa amplitude e entender que todas essas mudanças, no primeiro momento, por mais que incomodem, nos dê esse desconforto num todo, porque é uma mudança, ainda assim essas mudanças vão ser para melhor. E lembrando, tem essas mudanças por livre e espontânea pressão e tem também aquelas mudanças que a gente se voluntaria. Nós somos voluntários. São as tais das provas voluntárias. É quando a gente já tem esse entendimento mais amplo, entende e sabe que nós temos condições de realizar. É aí que a gente se esforça na direção do intelecto e da moral, mas principalmente, pessoal, da moral, tá? É quando a gente se esforça para aprender a amar mais um pouquinho o nosso irmão, não só o nosso familiar, todos que estão ao nosso redor. Tá legal? Vamos seguindo? Vamos seguindo que a gente tem hora para cumprir. Vamos lá. Próximo trecho que eu separei. Também um trecho longo e a gente vai falar sobre expiação na família. É isso? É isso. Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: quando por acaso na constelação familiar exista algum exemplo de expiação, deve-se torná-lo preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros que se deverão unir a fim de atenuar os sofrimentos daquele que se encontra necessitado de ajuda. Essa providência desenvolve em todos a coragem e o respeito à vida, eliminando temores e diluindo ilusões em torno da matéria, principalmente quanto à sua fragilidade. Tal comportamento serve de lição viva para aqueles que fazem parte da família, compreendendo que a visita tombada do ninho pelo infortúnio aparente encontra-se no hospital da solidariedade, no qual receberá apoio e compreensão, a fim de recuperar-se da melhor maneira possível para os futuros voos que deverá alçar. Não foi uma injunção casual que trouxe o ser amado com limites,
tornando-o encarcerado numa prisão sem grades, mas acontecimentos que tiveram lugar em tempos próximos ou remoto, no qual os atuais familiares desempenharam papel importante. Ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. Também longo, e foi de propósito, que assim, pessoal, eu vou apontando o que eu acho interessante, só que às vezes vai outro, aí ficam uns 3 trechos aqui, mas quando eu separo mais é porque eu acredito que é importante, para destacar aqui, peraí só um minutinho que eu vou beber uma água aqui que eu tô com a garganta seca, para a gente destacar essa história da lição, e Joana fala de lição 2 vezes, essa preciosa lição, essa lição viva, que é o processo de expiação na família, que é uma lição para todos, porque direta ou indiretamente todos estão envolvidos. Vou repetir o que a gente já sabe, mas a gente esquece. Nada é por acaso e muito menos na família, tá? Então, se tem algum membro da sua família passando por alguma expiação, tá aí exatamente o foco, o teu foco, o foco de todos da família que vão poder auxiliar e tem condições plenas de realizar, porque existe algum tipo de comprometimento nessa constelação entre tudo e entre todos. Essas condições que todos nós temos na família de auxiliar e também de vivenciar essa experiência com esse ente hoje num processo de expiação. E são processos de expiação às vezes bem complexos, como a Joana relata aqui, mas não é por acaso que a gente está aí para vivenciar e passar por essas questões. Muitas vezes a gente prefere ignorar, ou fingir que não vê, ou não é comigo, isso não é problema meu, e seguir a nossa vida. Pessoal, há história aí, tá? Tem história aí, não é por acaso que a gente está com algumas questões na nossa família nessa ordem da expiação, com entes queridos, parentes mais ou menos próximos. Se de alguma forma a gente está ali, é porque tem que estar. Tá legal? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho. Joana nos diz: não poucas vezes, sob expiações, as famílias desagregam-se quando mais deveriam estruturar-se em face da ignorância espiritual que representam essas ocorrências, que dão lugar a ódios e lutas penosas entre os seus membros. Sob outro aspecto, à medida que as provas ocorrem, em muitos lares, a revolta se aninha nos corações e o desapontamento invade o pensamento daqueles que as experimentam, quando deveriam meditar em torno do fato, procurando entender a razão para melhor enfrentar a situação perturbadora. E aí, pessoal, vamos falar aqui sobre essa história da ignorância espiritual. E por que eu separei essa história de ignorância espiritual? É porque todos nós, estamos aqui para aprender. De alguma forma, é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para buscar esse tipo de informação, para nos educar, para entender, para compreender e sair dessa ignorância, muitas vezes, que a gente gosta de taxar ou nominar como sorte e azar. Vamos entender uma coisa. Em provas e expiações não existe sorte e azar. Sabe o que existe? Existe aquilo que a gente precisa. E vou frisar, precisa. Muito aquém daquilo que a gente quer. Tem uma grande diferença. Querer e precisar. Nessa hora, tão pouco interessa o que a gente quer. Claro que, vamos lembrar, na questão do planejamento reencarnatório, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso,
a gente tem ali, faz parte muitas vezes de dar nossa opinião, de querer buscar um caminho ou outro, uma aprovação ou outra. Agora, independente disso, muitas vezes a gente não faz a menor ideia do que se passa e muitas vezes a nossa opinião é invalidada nesse sentido, porque olha só, se depender só do que a gente quer, sabe o que a gente quer? Ficar lá na inércia, ficar lá sem fazer nada, ficar lá no cantinho, ficar só nos prazeres da carne, ficar só plantando o caco de vidro e não querendo colher nada, se desviando da colheita, ok? Não sei se eu me fiz claro, se ficou confuso aqui, porque, enfim, a gente vai dando esses exemplos de caco de vidro para ilustrar. A ideia é ajudar a compreensão. Se ficou confuso, escreve para mim depois e fala, não, só você explicou ali, explica direito, que eu não entendi muito bem não, tá? Às vezes a gente dá uns outros exemplos e tenta dar uma direção diferente. Mas vamos entender, pessoal, que é o seguinte, o que existe nessa esfera de prova e expiação é compromisso, principalmente nessa esfera da família, é responsabilidade, é resgate, é planejamento, é evolução. Tudo isso que parece muito complicado, muito confuso e parece um beco sem saída nas nossas famílias, ainda assim, a médio e longo prazo, a evolução está sendo realizada. O que acontece é que, infelizmente, por essa ignorância espiritual, muitas vezes a gente acaba embolando mais ainda, complicando mais ainda, dando mais nós. Mas esses nós vão ser desatados cedo ou tarde, através de livre e espontânea vontade ou através de expiações que vão nos oportunizar novamente esse momento de aprendizado. Que às vezes a gente está fugindo e não quer encarar, quer fingir que não vê, quer empurrar com a barriga e quer que seja. O que a gente busca sempre é nos educar, é entender exatamente os porquês da vida para sair desse papel de vítima, esse papel de coitado, esse papel de azarado, esse papel de injustiçado, que é uma postura muitas vezes infantil. Eu vou falar infantil, gente, com muito cuidado. Infantil não é para rebaixar, para ser pejorativo, para falar, você é uma criança, você é infantil. Não, não é nesse sentido. Infantil porque no processo evolutivo a gente passa da infância para a juventude, para a maturidade, assim vai seguindo. E no processo infantil é mais difícil de compreender as coisas. E muitos de nós vivemos ainda nesse processo infantil, que é mais fácil delegar a responsabilidade para os outros, porque a culpa é do mundo, é da minha mãe, é do meu pai, do meu marido, do meu tio, da minha vizinha, quem quer que seja. Eu sou uma vítima do mundo, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho responsabilidade. É mais fácil. Não vou dizer que não é, bem mais fácil. É mais fácil. E a gente vai delegando a responsabilidade de tudo e também da nossa felicidade, também da nossa vida, por um todo. Então, entender a questão da prova e expiação, entender no sentido mais amplo, que não existe essa questão de injustiça. Na verdade, a justiça está sendo realizada exatamente hoje, agora, de acordo com o nosso ontem. E é para isso que a gente vem provando, e vem espiando, e vem provando, e vem espiando, até no momento que a gente vai estar já capacitado para encarnar num outro tipo de mundo, seja no mundo, no planeta Terra, quando estiver em regeneração, ou num outro planeta que esteja em regeneração também. Aí vai de acordo com a caminhada evolutiva de cada um, tá? Então, vamos lembrar que toda prova e expiação tem a sua razão de ser, e a razão de ser é o aprendizado. Por mais duro que seja a situação, não existe punição. Vai ser sempre nesse sentido positivo, onde a gente vai ter experiência para aprender hoje aquilo que a gente não aprendeu ainda. Eu sei que para enxergar isso não é fácil. Para enxergar isso, tem que fazer aquele exercício de ter olhos de ver mais além. É quando a gente passa a enxergar a vida além dessa vida. Enxergar a vida além dessa vida. Até porque, opinião muito pessoal agora, se não for assim, é tudo muito raso, tudo muito pobre, tudo muito fraco.
imaginar essa vida agora assim e pumba, acabou, passou. E aí entra todos esses questionamentos de Deus, de sorte, de azar, de injustiça. A gente começa a questionar o Pai, a amorosidade dele, a bondade dele, por ver tantas questões conflitantes no mundo como um todo. Então, pessoal, vamos tentar entender e buscar sair dessa ignorância espiritual. Para quê? Para melhorar as nossas relações, melhorar essa dinâmica, família, encarnação, para nos amarmos mais, para sermos mais pacientes, para sermos mais indulgentes, mais benevolentes. Sabe aquela história? Indulgência para com os erros alheios, com as imperfeições. É para isso que a gente está aí, tá bom? Vamos seguindo aqui que a gente já está no nosso horário, já estourando. Próximo trecho e último, tá? A gente vai falar sobre o desequilíbrio familiar. Joana nos diz: o lar nem sempre se apresenta como um reino de júbilos, mas quase sempre como um campo de batalha, no qual espíritos litigantes, adversários de ontem ou amantes frustrados do passado, reencontram-se para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Filhos ingratos e calcetas são antigas vítimas do desequilíbrio dos pais atuais, que os recebem a fim de santificarem o relacionamento pela paciência e pela afabilidade, compreendendo-lhes as ofensas e as rebeldias em que se comprazem. Isto, porém, não justifica que os mesmos sejam cobradores impenitentes, porque não estão isentos também de culpa e de gravames. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Vou falar uma verdade aqui. Opa, estou com um pigarro, fumante. Eu não sou fumante não, tá, gente? Vamos lá. Vou falar uma verdade aqui, que é uma verdade que muita gente não gosta de escutar, que incomoda e dói muito, tá? Seguinte, a verdade nesse aspecto familiar dos conflitos é uma só. Tá todo mundo no barulho, tá todo mundo envolvido e comprometido de alguma forma, tá bom? A partir do momento que a gente entende isso, que essas relações nossas vão muito além do que essa vida, do que essa personalidade, de que sim, o atrito, o conflito no lar vai gerar problemas, e gera em qualquer lugar. Basta você colocar todo mundo fechado no mesmo espaço físico que vai dar ruim de alguma forma. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de questões mais profundas. E quando a gente passa a entender isso mais profundamente, há um desafio que é deixar esse nosso ar, muitas vezes, de superior, de se sentir melhor do que o outro. Aquele ar que muitas vezes a gente tem assim de que eu sei de tudo e você não sabe de nada dentro da família. Sabe o que eu estou falando? E aí a gente passa a entender mais amplamente que se tem conflito hoje, é porque talvez não seja só de hoje, que todos nós temos parcela de responsabilidade nessa história. Sabe por quê? Porque a gente se magoa. Querendo ou não querendo, a gente acaba magoando o próximo, mesmo aqueles que nós amamos. A gente acaba magoando e pisando num pé sem querer, machucando um pouco ali, um pouco aqui. E nessa história vão se realizando os conflitos e muitas vezes a gente não consegue desatar tais problemas. E é nesse momento que a gente se reúne. Somos unidos novamente para continuar essa história. E esse hoje, vamos lembrar, esse hoje é só mais um capítulo de uma novela que tem muita história aí. Tem muita história aí. Mas o importante é a gente saber isso tudo é para quê, Nelson? O que eu quero saber se eu tenho história aí com a minha família ou não? O importante é quando a gente tem esse vislumbrar, esse entendimento mais amplo, é para a gente tentar se esforçar em transformar
algum sentimento negativo que a gente tenha nesse seio familiar, nesses conflitos que se realizam e são normais, como Joana de Ângeles nos disse, e que podem existir sim, e a gente não vai mudar o passado, mas dá para mudar o presente, dá para mudar hoje esse sentimento dessa nossa relação de hoje. E assim, naturalmente, a gente vai fazendo um novo futuro e mudando o nosso plantio para colher diferente lá na frente. Tá bom? Fazer um futuro melhor. Essa é a ideia. Um hoje também. Um hoje e um futuro melhor. Pessoal, é isso. Já estouramos no nosso horário. Palavra-chave de hoje: futuro. Se você chegou até o final e gostou, escreve para mim futuro. Eu gosto de saber quem acompanha comigo no nosso estudo. Tomara que tenha feito sentido para vocês também. Então, vou fechando por aqui, vou fazer a oração, mas antes vamos ao capítulo da próxima semana, que vai ser o 21, que se chama Presença do Evangelho no Lar. Muito bom. Esse eu tenho certeza que vai ser ótimo. Presença do Evangelho no Lar. É isso, pessoal. Vou fechando por aqui. Agradeço a todos e vou fazer a oração. Quem quiser ficar comigo, convido a fecharem os olhos. E assim, agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, por nos ensinar o caminho, por estar ao nosso lado, sempre presente, quando nós buscamos a Ti, Senhor. Muito obrigado por todo o Teu apoio, por todo o Teu amor. Obrigado também a Joana de Ângeles, por nos auxiliar no nosso dia a dia, nas nossas complexidades, nos nossos relacionamentos familiares. Obrigado a toda a espiritualidade de luz que permite, sustenta e nos dá todo o amparo para esse trabalho. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo, mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Boa noite a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.